Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais sobre outro tema de alta relevância para fim de concurso público? Então vamos lá! E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal e também se inscrevam e acionem o sininho, porque afinal de contas isso não custa nada e me ajuda muito, tá bom? Eu resolvi falar sobre um tema que diz respeito tanto a leis esparsas quanto também à teoria do direito, que diz respeito à ação civil pública. E o que seria ação civil pública? Nada mais é do que uma ação coletiva de índole constitucional que serve para proteger direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E aqui se faz necessária a distinção entre esses conceitos jurídicos, que estão dispostos no artigo 81, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que direitos ou interesses difusos são aqueles de índole transindividual, natureza indivisível, de que são detentores ou titulares, pessoas indeterminadas, ligadas por uma circunstância de fato. E aqui eu gostaria de citar um exemplo para ficar mais factível para vocês, para que vocês possam visualizar na prática quais seriam esses direitos ou interesses difusos. Então, eu cito exemplo de direitos de natureza ambiental, direitos do consumidor, direitos da pessoa com deficiência, direitos dos idosos, da criança e do adolescente, direito dos índios. Todos esses são exemplos de direitos ou interesses difusos, ou seja, que fazem parte integrantes titulares indeterminados de uma coletividade de pessoas e que são ligados entre si por esses direitos, ou seja, são todos detentores de direitos difusos. Já os direitos coletivos estrito sensu são aqueles de natureza transindividual, indeterminada ou indivisível, de que são titulares um grupo, classe ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. E aqui eu cito exemplo dado pela doutrina de pessoas que são uma classe ou uma associação de trabalhadores que detém esse direito coletivo estrito sensu, também pessoas que detêm um plano de saúde, que o plano ele altera, majora a mensalidade do plano de forma indiscriminada, pessoas ou alunos de uma escola particular, que a escola também aumenta ou majora essa mensalidade. Todos esses são exemplos de direitos coletivos estrito sensu, ou seja, direitos de um grupo de pessoas, determinado de pessoas, uma classe de pessoas ou categoria de pessoas que são ligadas entre si ou com a parte contrária por um negócio jurídico, por uma relação jurídica base. Também os direitos individuais ou homogêneos, eles são direitos individuais, mas que têm uma natureza indiretamente coletiva, porque eles têm uma origem comum. E aqui a doutrina cita exemplo de pessoas que são consumidoras, que compram um veículo com defeito ou com um vício oculto, pessoas que compram um medicamento que tem uma alteração em sua composição química, que torna a ser um malefício para a saúde daquele consumidor. Todos esses são exemplos de direitos individuais, ou seja, o consumidor ele tem o seu direito individual, mas é homogêneo, ou seja, tem uma natureza comum com todas aquelas pessoas que também compraram ou adquiriram aquele medicamento com alteração em sua composição química ou com um defeito de fabricação do veículo no exemplo citado. E qual é a previsão legal, agora adentrando no tema específico da ação civil pública? Onde ela está prevista? Ela está prevista na Lei 7.347 de 85. Também ela tem previsão no artigo 129, inciso 3, da Constituição de 88, onde dispõe sobre a legitimidade do Ministério Público como um dos legitimados para a propositura dessa demanda. E também no título 3 do nosso CDC, que dispõe sobre a tutela dos direitos difusos e coletivos judicial, no âmbito judicial. A natureza jurídica já foi disposta, que é uma ação
ou uma demanda de índole coletiva para a proteção desses determinados direitos de uma coletividade. A legitimidade ativa, qual seria? Então, como já foi disposta no artigo 5º da Lei 7.347 de 85, dispõe que são legitimados ativos para a propositura dessa ação civil pública o Ministério Público, como nós já vimos em índole constitucional, em seu artigo 129, inciso 3 da Constituição, também no inciso 1 do artigo 5º, a Defensoria Pública, como custos vulneráveis, ou seja, defensora dos vulneráveis, das pessoas mais necessitadas. E aqui a vulnerabilidade em seu conceito amplo, não só a vulnerabilidade ou a hipossuficiência econômica, mas também uma vulnerabilidade fática ou jurídica. Aqui cita exemplo de pessoas que sofrem violência doméstica, pessoas que são deficientes físicos, idosos, crianças e adolescentes e tantas outras pessoas que têm a tutela do direito em relação à sua vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica. Então, num sentido amplo da palavra vulnerabilidade. Também a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, as entidades integrantes da administração pública indireta, ou seja, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e também as associações que são constituídas há mais de um ano em seu estatuto e que detém a finalidade de proteção de algum dos direitos coletivos em seu estatuto, ou seja, tem que ter uma pertinência temática, que a associação, em sua finalidade, ela também tenha como finalidade princípio a defesa de algum dos direitos difuso, coletivo ou individual homogêneo. Em relação ao bem jurídico tutelado, como já foi disposto, o objeto é a defesa ou proteção dos direitos difuso, coletivo ou individual homogêneo, que faz parte também do elenco, que não é taxativo, é um elenco exemplificativo, então quer dizer que pode ter uma interpretação mais extensiva, mais ampla do artigo 1º, que dispõe sobre o meio ambiente, o direito do consumidor, o direito urbanístico, a proteção do direito econômico, em suas infrações do direito econômico, é claro, a tutela de outros direitos difusos e coletivos, que então por isso que pode haver uma interpretação extensiva e não taxativa desse artigo 1º da Lei 7.347, e também o direito à tutela artística, cultural, estética, paisagística ou histórica, e tantos outros que estão também dispostos no artigo 1º. Vocês deem uma olhada, é super importante a leitura de toda a Lei 7.347 de 85. O legitimado passivo, quem seria? Qualquer pessoa física ou jurídica que lesione algum bem disposto na Lei 7.347, ou seja, o meio ambiente, o direito do consumidor, da criança e do adolescente, qualquer direito difuso e coletivo que seja maculado, que seja violado por uma pessoa física ou jurídica, pode ser, então, processado mediante a ação civil pública, como ação coletiva que é, de índole constitucional. O seu procedimento, como já foi disposto, está estabelecido na Lei 7.347 de 85, também por um viés implementado pela teoria do diálogo das fontes, que foi criado pela doutrinadora Cláudia Lima Marx. Então, há que haver um diálogo entre as leis esparsas e também a nossa Constituição. Todo o nosso arcabouço jurídico deve ser vislumbrado em uma leitura extensiva, ampliativa, para que
esses sistemas jurídicos menores, esses microsistemas, dialoguem em sua aplicação, em sua interpretação. Inclusive, já foi realizado um vídeo específico sobre a teoria do diálogo das fontes. Quem quiser dar uma olhada, está super interessante também. Então, dentro da perspectiva da teoria do diálogo das fontes, a Lei 7.347 de 85, ela deve ser vislumbrada, interpretada e aplicada conjuntamente com a Constituição Federal, com o CPC subsidiariamente, naquilo que não for contrário às disposições da Lei 7.347 e também o título 3, como já foi dito, do Código de Defesa do Consumidor. Todos esses microsistemas devem ser aplicados e interpretados de forma sistemática, em um verdadeiro diálogo das fontes legislativas. Por isso, da importância do aspecto também procedimental dessa Lei 7.347 de 85. A competência. Qual seria a competência? Seria do foro onde foi determinado o dano, foi realizado o dano ou ameaça de dano, então da localidade. E a própria lei dispõe que é uma competência funcional, ou seja, uma competência absoluta, que não pode ser derrogada ou não pode ser também prorrogada. Então, a própria lei dispõe dessa competência absoluta. Já com relação aos aspectos funcionais da lei, procedimentais da lei, eu falo também do inquérito civil público, que é um instrumento utilizado pelo Ministério Público para a investigação de atos que possam vir a desencadear a propositura de uma nova ação civil pública. Então, é um instrumento investigatório do Ministério Público para que ele possa, então, ter subsídios legais e probatórios para a futura propositura da ação civil pública, para instrumentalizar essa ação civil pública. Também dispõe em seu procedimento de medidas cautelares e liminares. E aqui há que se fazer uma parte para mencionar que houve a mudança, como nós sabemos, o surgimento e advento do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispôs sobre alterações na tutela das medidas cautelares, que hoje nós não mencionamos tão somente medidas cautelares e liminares, como dispõe a Lei 7.347 de 85, mas da tutela provisória, que dispõe sobre a tutela de urgência e a tutela de evidência, sendo que na tutela de urgência nós temos como exemplos ou como espécies as tutelas cautelares e a tutela antecipada. Então, aqui, fazendo uma aplicação subsidiária do novo CPC, também na Lei 7.347 de 85, nós temos que agora, ao invés de ter medidas cautelares e liminares, como dispõe a Lei 7.347, nós detemos tutelas de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada, dentro dessa perspectiva de mudança legislativa e doutrinária do nosso CPC de 2015. Também com relação à sentença e à coisa julgada, ou seja, é uma sentença de natureza eminentemente condenatória, ou seja, que vai condenar a pessoa que infringiu, que violou esse direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, que tem âmbito na Lei 7.347, que vai condená-lo a pagar alguma indenização, que vai condená-lo a restituir alguma coisa ou algum valor para a coletividade, que vai condená-lo muitas vezes também a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em prol da coletividade. Então, é uma sentença eminentemente condenatória. Ela pode ser também uma sentença preventiva, ou seja, para prevenir uma ameaça de direito, mas, em geral, é eminentemente condenatória, como já foi disposta. A coisa julgada. A coisa julgada dispõe o artigo 16 que ela deve ser uma coisa julgada material, de natureza erga omnes, ou seja, que deve ter um efeito
contra todos, por isso que o termo erga omnes, ou seja, um efeito contra toda a coletividade, contra todas as pessoas, e não tão somente uma pessoa. E o artigo 16, ele dispõe que esse efeito erga omnes, ele deve estar circunscrito tão somente à região em que foi proposta a demanda. Porém, já existe julgado do nosso Supremo Tribunal Federal, dizendo que o efeito erga omnes da coisa julgada material, da sentença condenatória, ela deve ter uma eficácia erga omnes de natureza nacional, ou seja, para abarcar toda e qualquer pessoa integrante do Brasil. Então, não é tão somente de uma região, mas depende, se for uma sentença de índole federal, vai abarcar o âmbito nacional. Se for uma sentença de âmbito estadual, vai abranger todo aquele estado. Então, tem essa menção também do Supremo Tribunal Federal para abarcar de uma forma mais integral os efeitos erga omnes dessa sentença condenatória. Se for uma sentença que tenha uma coisa julgada formal, que houve uma extinção do processo sem julgamento do mérito, por exemplo, por insuficiência de provas ou por uma improcedência por insuficiência de provas, vai ser uma sentença com coisa julgada formal. Por quê? Porque, posteriormente, outros legitimados podem adentrar com uma nova demanda de ação civil pública se tiver outros instrumentos probatórios, outros elementos de prova que comprovem a realização do efeito danoso para aquele direito coletivo, para aquele direito difuso ou individual homogêneo, posteriormente. Então, tem esses dois efeitos, da sentença com coisa julgada material e a coisa julgada formal. Com relação agora à execução dessa sentença, ela dispõe em sua Lei 7.347 de 85 que a execução, se for proposta por uma associação, essa associação, ela detém o prazo de 60 dias para a execução dessa sentença. E se não for executado em 60 dias, o Ministério Público, como custos legis, ou qualquer outro legitimado disposto no artigo 5º da Lei 7.347, pode determinar a sua execução. Com relação também às despesas processuais, elas não devem ser adiantadas, mas elas devem ser pagas pelo réu quando vencido ou pela associação quando comprovada a litigância de má-fé. Então, a associação autora dessa ação civil pública, ela somente vai pagar despesas processuais se houver a comprovação da litigância de má-fé por parte dessa associação autora da ação civil pública. Em relação ao termo de ajustamento de conduta, é um título executivo extrajudicial que é composto pelo agente público, disposto perante o infrator, em que o infrator ele se compromete a não realizar mais a violação daquele direito difuso, coletivo, individual, homogêneo, e a ressarcir muitas vezes a coletividade por ter lesado o patrimônio público, por ter lesado a coletividade, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E se não for colocado, se não for ressarcido o bem ou o direito coletivo, da forma como está disposta no termo de ajustamento de conduta, esse termo ele pode ser executado pelo Ministério Público ou por qualquer agente legitimado também da Lei 7.347. Também se faz necessária a distinção entre o que seria ação civil pública e ação popular. São duas leis
de índole constitucional e de natureza coletiva para a proteção de direitos coletivos, mas que tem suas distinções. Ou seja, a previsão legal da ação civil pública, como já foi colocado, é na Lei 7.347 de 85. Já a lei da a ação popular, ela tem uma previsão legal na Lei 4.717 de 65. Então, são previsões legais distintas. Também a legitimidade ativa. A propositura da ação popular, ela é muito maior do que em legitimidade ativa do que a ação civil pública. Por quê? Porque dispõe a Lei 4.717 que a ação popular ela pode ser proposta por qualquer cidadão. E aqui, qual é o conceito jurídico de cidadão? Ou seja, aquele que dispõe de um título de eleitor, ou seja, que pode votar e ser votado dentro do Estado brasileiro. Esse é o conceito de cidadão. Então, qualquer agente cidadão da população brasileira pode sim propor a ação popular. Já a ação civil pública, como nós já vimos anteriormente, ela tem uma legitimidade extraordinária que está disposta no nosso artigo 5º da Lei 7.347. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, todas aquelas entidades que já foram dispostas aqui no vídeo, que tem uma legitimidade, então, números clausos estão dispostas no artigo 5º da Lei 7.347. Também as disposições dos bens jurídicos tutelados e protegidos pela Lei da Ação Civil Pública são muito mais amplos do que a ação popular, que é o patrimônio público, a moralidade pública, segundo dispõe a Lei 4.717. Então, existem essas distinções legais e doutrinárias com relação tanto à ação civil pública quanto à ação popular. Muitos alunos, muito até juristas, eles confundem esses conceitos jurídicos, que são totalmente diversos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ação coletiva, da ação civil pública, que é tão importante e em tempos de pandemia também tem uma suma importância para a proteção e a tutela dos direitos coletivos lato sensu. Até a próxima!